Saudações, caros ouvintes. Venho a vocês com uma mensagem especial confiada a mim pelo Conselho. Meu objetivo é documentar anos de história brasileira, da década de 20 até o final dos anos 30, período esse considerado como o maior ponto de virada da história do nosso país. Motins, ditadura, repressão, luta por poder, guerra civil com direito ao separatismo e centenas de milhares de mortos. Venho do futuro com essa gravação que deve ser entregue a... Peço que me ouça e faça algo a respeito para evitar esses acontecimentos. Como o Brasil passou de uma democracia relativamente estável para um regime autoritário em apenas algumas décadas? Há algumas razões. Uma delas é o estado enfraquecido em que a posição ideológica ao recém-eleito governo Lula se encontrava. Depois da eleição de Lula, em uma margem apertada, o descontentamento se espalhou em partes da população brasileira, que começaram a protestar na frente de quartéis militares, na esperança que soldados saíssem de lá para que tomassem Brasília, para impedir que o novo governo tomasse o poder. A situação continuou depois da posse do Partido dos Trabalhadores em 1 de janeiro de 2023, até que no dia 8 de janeiro aconteceu. Tropas saíram de alguns quartéis perto de Brasília e marcharam para o Palácio do Planalto, onde com os manifestantes enfrentaram a guarda ativada pela Operação Escudo. Houve confronto armado e os rebeldes conseguiram ocupar o prédio mais importante da capital. Porém, algumas horas depois, chegaram reforços do governo que cercaram os revoltosos. O que aconteceu foi um massacre. O confronto deixou 44 mortos e 2 centenas de feridos, além de toda a destruição no local. O resultado disso? Bem, a intentona que tinha como objetivo derrubar o governo Lula só o fortaleceu. Medidas repressivas tomadas pelo Executivo e Judiciário tiveram como justificativa neutralizar a oposição insurrecionista. Dezenas de parlamentares perderam seus cargos, governadores e prefeitos foram suspensos, o alto escalão do exército sofreu uma grande purga e a censura foi pautada no Congresso Nacional. Isso só foi possível graças à apatia popular gerada pela tentativa de golpe. Com o tempo, a oposição foi minguando, seja pela perseguição ou pelo abandono de suas bases para se tornarem fisiológicos, o que permitiu a censura e a criação de uma Guarda Nacional. As contas públicas enfrentaram um grave problema com o aumento irresponsável dos gastos. O caos político gerado por esse evento fez com que diminuíssem os investimentos e a moeda se desvalorizasse. Em 2025, o último vestígio do governo anterior, a independência do Banco Central, foi terminada. Lula indica um novo presidente da instituição. Os juros foram abaixados a partir daí, e a inflação voltou a subir. Uma nova crise passou a ser gestada pelo governo, que queimou todo o seu caixa restante para segurar o preço dos serviços públicos e do dólar até as eleições de 2026, onde diante de um candidato insignificante da centro-esquerda, Lula vence, com várias denúncias de fraude naquela época. As casas legislativas foram renovadas e o Executivo Federal, Legislativo e Judiciário se tornaram um só, permitindo que a autonomia dos estados, que persistiam em eleger líderes da direita, fosse violada. Foram nomeados pelo governo federal ministros referentes a cada estado, que passariam a ter o controle do orçamento, tornando insignificante o cargo de governador para a oposição. Partidos passaram a ser assediados e qualquer vestígio de democracia foi apagado nesse período. A hiperinflação teve seu retorno nesse ano, levando ao descontentamento popular, e a população que saiu na rua foi reprimida pela Guarda Nacional. Em 2028, Luiz Inácio Lula da Silva morre, e seu vice, Geraldo Alckmin, assume o cargo. Porém, as casas legislativas, com a maioria petista, iniciam o impeachment do mesmo, e são feitas eleições indiretas, com Gleisi Hoffmann assumindo a presidência. Seu apoio entre a população era praticamente nulo, e manifestações começaram a ganhar força. Apesar da repressão, os mortos se tornavam mártires, e o governo ficava cada vez mais instável. Esse clima continuou até o ano de 2030, onde a população voltou a se mobilizar para tirar o governo, votando em massa em qualquer candidato que não fosse do Partido dos Trabalhadores. Depois de vários confrontos, a eleição foi encerrada, mas foi em vão. A ditadura foi declarada vencedora com 60% dos votos, sem qualquer tipo de comprovação. A oposição continua reclamando a sua vitória, e enormes protestos começam. Na maior cidade do país, as coisas saem do controle, e a Guarda Nacional, que estava contendo uma manifestação na Avenida Paulista, abre fogo contra os milhões de manifestantes,
que respondem com pedras e coquetéis Molotov, gerando um confronto violento, matando ou ferindo dezenas. Em determinado momento, uma parte da Polícia Civil e da Guarda Nacional desertam e passam a proteger os manifestantes, fazendo o governo perder parte do controle da cidade. São capturados muitas armas, veículos e milicianos, e muitos policiais e guardas se juntam aos civis, e o prefeito do regime é capturado e enforcado. Conforme as notícias vão se espalhando, mais e mais grupos surgem nos estados historicamente de direita, cercando ou tomando as capitais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste em dias. O governo PT declara estado de revolta e o exército é mobilizado para lidar com grupos rebeldes. Porém, uma pequena parte dos comandantes deserta com suas tropas e se juntam aos revolucionários. O governo argentino é o primeiro a declarar apoio aos antissocialistas, enviando armamento pela fronteira da Santa Catarina e ajudando com a representação internacional, fazendo com que vários países declarassem apoio, porém as armas demorariam a chegar. Com o passar dos dias, os bolsões feitos vão sendo capturados e as coisas começam a se definir. Os rebeldes ficam com o norte do Rio Grande do Sul, o resto do Sul, o Centro-Oeste, com exceção do norte de Goiás, Rondônia, partes do Acre, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também são dominados. O país fica dividido. As forças oponentes, já organizadas, se destacam nas linhas da frente, e o povo brasileiro é mobilizado para lutar contra eles mesmos. Querendo ou não, os socialistas eram os que estavam mais bem preparados e equipados, então eles começam na vantagem. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que haviam sido dominados de primeira pelos revolucionários, são dominados pelo Exército Vermelho vindo de Minas Gerais. Por outro lado, com apoio argentino e uruguaio, os antissocialistas conseguem conquistar todo o Rio Grande do Sul. É oficializado o novo governo nas áreas libertadas, contando inicialmente com militares por conta do estado de guerra e líderes antigos da direita, todos unidos com o objetivo de expurgar os comunistas do país, e é iniciado um grande esforço para se armar. Os comunistas conseguem conquistar todo Minas Gerais, graças à quantidade de infiltrados, e dominam Ribeirão Preto e Campinas vindo de Minas Gerais. Eles também focariam todo o seu exército no estado para ganhar o mais rápido possível, então não ocorreriam muitas mudanças nas outras frentes naquele período. Já em 2031, os comunistas iniciam o assalto à cidade de São Paulo, vindos por Jundiaí e São José dos Campos, com eles sendo parados só em Guarulhos, graças ao aeroporto que era uma grande posição defensiva. Vendo que os rebeldes estavam em uma aparente má situação com a Batalha de São Paulo, se iniciam ataques nas cidades do sul do país do grupo separatista, com o objetivo de aproveitar a oportunidade e separar a região, com eles dominando principalmente o interior dos estados e atrapalhando os rebeldes, que tiveram que dividir a sua atenção entre o sul e São Paulo. Isso enfurece os comandantes de alto escalão, que enviam uma força considerável para exterminar os denominados terroristas. Depois de meses do início da batalha, a direita consegue juntar algumas divisões em Goiás e São Paulo, fazendo um ataque no Triângulo Mineiro e abrindo a retaguarda bolivariana, flanqueando Ribeirão Preto, capturando muitos tanques, que são usados para atacar Campinas, que estava sendo usada como centro logístico para o assalto em São Paulo. São José dos Campos também é pressionada e cai em julho de 31, pondo em risco todas as tropas que ali estavam, sendo feito um recuo descoordenado, com eles perdendo muito equipamento. Nos meses seguintes, a direita se organiza, reconquistando todo o estado de São Paulo e acabando com os separatistas do sul, enviando tropas para as outras regiões. Com o objetivo de diminuir a quantidade de frontes, é enviada uma expedição para a região norte, conquistaria todas as cidades importantes do rio Amazônia nos próximos meses, restando apenas guerrilhas no interior e a cidade de Belém. A direita inicia ataques em Tocantins, com apoio de opositores no oeste do estado, capturando Palmas com sucesso e deixando Brasília em uma posição desconfortável, com a cidade sendo atacada pelo norte e pelo sul. A cidade, mesmo não sendo muito importante estrategicamente, é defendida até o último momento pelos comunistas, e seria uma região muito boa para gerar atrito, com até o final do ano os antissocialistas se estabelecendo no sul de Minas Gerais. Porém, no Natal de 31, contrariando as ordens dos generais de ambos os lados, ocorreu um armistício não oficial nas trincheiras de Minas Gerais, onde os soldados de ambos os lados relembraram que todos eram brasileiros no final das contas. Nas semanas seguintes, houve deserção em massa em ambos os lados, mas principalmente do lado comunista,
já que não havia mais um ideal. Com isso, Rio de Janeiro, sendo atacada pelo oeste e norte, é conquistado junto das principais cidades de Minas Gerais, fazendo com que o Espírito Santo caísse logo em seguida. Os comandantes queriam acabar logo com essa guerra, então eles enviam boa parte dos seus tanques para a Bahia, com eles atacando as cidades do litoral, mas sendo parados pelos socialistas. Porém, em uma manobra ousada, muitos veículos avançam pelo sertão e circulam boa parte da resistência baiana. E com o auxílio de uma grande operação de desembarque ao norte de Salvador, a cidade é conquistada com menos baixas. Com grande apoio logístico americano, a direita consegue se estabelecer em Belém, iniciando um novo vetor de ataque. E como não havia muitas tropas ali, eles conquistam São Luís, Fortaleza e ameaçam Natal, restando pequenos grupos no sertão. Com isso, a guerra já estava praticamente acabada. Até o final de 32, Recife já estava cercada com o apoio de infiltrados no Nordeste. E os líderes do Partido dos Trabalhadores fogem para a China no início do ano seguinte. Atualmente, estamos trabalhando para a reconstrução do país, mas não se sabe se voltaremos a ser a mesma coisa. Houveram mais de 2 milhões de mortos e a economia foi arrasada.